amasso o pão. Você morre ou você come? Eu não morri e nem comi, eu fiz amizade com a fome. Você está na receita do sucesso, aqueles pensamentos loucos, cara. E hoje eu tenho uma pessoa aqui, que é o meu amigo, é o Ted, do TK. O TK é um bar, certo? Como você define o TK? É um bar? É um bar, é um pub, na verdade. É um pub? Sim. Então, é um pub na rua Tomás Gonzaga, talvez a rua mais movimentada da Liberdade, do bairro da Liberdade. A rua conhecida como a Rua dos Sabores, a rua onde tem a maioria dos restaurantes na Avenida no bairro da Liberdade. E eu estou aqui com o meu amigo, o Ted. Cara, prazerzaço te receber. Prazer é todo meu, é uma satisfação enorme estar aqui, é muito legal. Eu estava esperando esse convite há muitos anos, há muito tempo. Pô, obrigado, fico feliz. Ted, vamos começar o seguinte, cara, quantos anos tem o TK? O TK, ele tem 20 anos, eu entrei lá na... 20 anos? Eu entrei no imóvel no dia 20 de março de 2002. Eu abri uma locadora lá na TK, onde era a TK hoje, né? Aí eu fui evoluindo, passei como, né, teve a pirataria e tudo mais. Locadora de vídeo. Locadora de vídeo. Deixa eu só, que assim, tem muita gente que ouve a gente que eles não sabem que é locadora de vídeo. Gente, nós, os antigos incas, nós quando queríamos assistir um vídeo, a gente ia num lugar e alugavam uma fita que tinha que entregar rebobinado, você lembra? Exatamente. Era dessa época. Exatamente. E aí a gente passou pro DVD, depois do DVD ficamos passando para... Blu-ray? Não, a gente nem chegou a ter Blu-ray, a gente passou para ter uma lan house... um fliperama, depois a gente passou para um empório de bebida e chegou no formato que é hoje, há 9 anos, que é a TK Pub. Né? Então a gente passou por um aprendizado enorme aí nesse meio tempo. Olha que coisa legal, como a gente tem sempre esse negócio, né, cara, de fazer o planejamento, né? Ah, vamos fazer o planejamento, só que a oportunidade não aparece no planejamento. Né? Sim, a gente muitas vezes não sabe o que vai montar, não sabe se vai dar certo, então a gente tem que ir tentando, né? E aí se ajustando conforme o mercado manda, conforme vai andando as situações, né? A gente vai mudando a tecnologia, como por exemplo foi o caso da locadora. Lembra que né? a Netflix entrou, acabou. Sim. Mas foi antes da Netflix mesmo, né? Foi antes da Netflix, o que acabou foi a pirataria, na verdade. Eu fiquei com um camelô numa esquina e na outra esquina tinha outro camelô, aí acabou o meu negócio. Né? Como que você vai fazer? Com um monte de gente vendendo DVD lá, né? Sim, a R$3 eu alugava 5, então não tinha como. Não tinha condição. Não tinha condições. E você, ao invés de você querer... Porque assim, isso acontece muito, né? Você vê um problema... Até eu vi isso no filme Pat Adams, que eu reassisti esses dias, falando de filme, falando de locadora, que um dos personagens fala, quantos dedos você vê aqui? Aí ele falou, 4. Aí ele falou, você é louco, não sei o que e tal. E a resposta que o cara falou era assim, olha pra mim. Aí, se eu olhar pra você agora, os 4 dedos aqui, não são 4 dedos, são 8. Sim, certo? sim, eu lembro dessa cena. Você lembra dessa? E isso daí sim. pra mim foi muito interessante, porque quando eu assisti esse filme, eu era criança. Né, quando eu assisti Pat Adams, eu era criança. E agora assisti novamente, com a minha cabeça de adulto, com outra visão, eu vi quantos pensamentos interessantes tem ali, pensamentos super atuais, né, que a gente pode ser usado agora. E é exatamente isso. Você poderia focar aqui, né, no problema. Poxa vida, tem um cara vendendo DVD numa esquina, tem um cara vendendo DVD na outra esquina. E não, você mudou o seu negócio para que aqueles caras não fossem mais entraves do seu negócio. Sim, exatamente. A gente tem que analisar a situação, verificar o que a gente pode fazer com a disponibilidade de receita que a gente tem e alterar o nosso negócio. O bar é a mesma coisa, a gente também tem esse problema. Né? De repente, uma bebida não sai direitinho, a gente muda, altera... o cardápio, altera as porções, a gente tem que verificar essa situação. Cada caso é um caso, cada caso a gente tem que analisar de uma forma diferente. E é isso que a gente pensa. Essa mudança, ela te doeu?
Muito. Locadora é fantástico. Quem tinha locadora era a pessoa mais feliz do mundo. Que era um business relativamente fácil, né? Não, é um business fácil, mas tinha um negócio que o pessoal não pensava, que é o seguinte: você não ia alugar um filme, né, para brigar com a pessoa. Você ia alugar o filme para se distrair. Exato. Então a pessoa ia desarmada, despreparada, não ia brigar. Não ia brigar. Então era um negócio muito mais gostoso de se trabalhar. Você sabe que eu era da Tesouro Laser, né? Sim. E o pessoal ia lá pra brigar. Então. Pô, o cara tinha 6 meses pra fazer o TCC dele, ele deixava pra última semana. E aí ele chegava lá, ele me via como Darth Vader, cara. Ele queria que me entregasse o TCC dele e eu entregasse pra ele em 2 horas. Era impossível, sabe? Então eu entendo muito bem o que você tá falando. Tanto é que em gráfica, você entra no Google e só tem reclamação. Porque é o business, né? A pessoa vai lá mal-humorada. Sim, A pessoa já vai pra achar problema. Agora, quando você vai num restaurante ou numa locadora e tal, você já tá numa outra vibe. É, né? Outros ares, outro negócio, outro exatamente. Rolê, exato, legal. E me fala uma coisa, dentro da locadora, você certa vez me fala, porque é o seguinte, gente, eu vou contar uma... O Ted, na pandemia, a gente tava ali com a Meltz, eu tendo que segurar aquele aluguel gigantesco, e não entrava uma viva alma na loja. Você também teve esse mesmo problema, Com né? certeza. Foi super, super difícil. E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma máquina de frango emprestada e comecei a fazer frango na calçada. E isso daí motivou, sem eu perceber, também motivou diversas pessoas que me seguiam no Instagram. E eu acho que grande parte desse podcast, de eu estar fazendo esse podcast hoje em dia, foi porque lá atrás eu pus uma máquina de frango na calçada. E você, o Ted e a Tânia, que é a esposa do Ted, foram meus primeiros clientes, sabe? E eu achei, assim, aquilo muito, muito legal. Porque quando você faz alguma coisa, o seu maior desafio é o primeiro cliente. É a primeira pessoa ir lá e comprar. A primeira que é a prova. Putz, deu certo. Agora é só eu fazer, eu aprender com isso e gerar, né, gerar demanda. E eu tinha falado pra ele, mas eu vou repetir. Vocês não têm ideia a motivação que vocês deram pra gente. Motivação na nossa vida, motivação de continuar o projeto da Meltz, motivação de manter a nossa cabeça no lugar, tá? Então, assim, em nome da Meltz e de todas as famílias que dependem da Meltz, eu quero agradecer muito vocês, tá? Muito mesmo. Obrigado, viu? E o Ted teve uma experiência com frango assado, que ele me contou. Ted, você poderia compartilhar conosco? Sim, teve uma vez... que a gente estava verificando a possibilidade de passar a locadora para um negócio de alimentos, né? E começamos com uma máquina de frango. Compramos uma máquina de frango para verificar a possibilidade. Só que no dia, aliás, a gente fez, eu acho que uns 60 frangos no final de semana. Nossa, tudo isso. E vendemos um. 60 e venderam um. E nem foi pra mim. Vocês entenderam como isso é importante, gente? Sim, a pessoa ainda teve que devolver porque o frango não ficou bom. E olha só a situação. Você tá zoando. Não, é verdade. Foi muito sério. E você fez quantas vezes o frango? Não, eu fiz uma semana só porque eu falei, não aguento. Isso não é pra mim. Sim, porque primeiro aquele espeto pesa pra burro, você sabe muito. disso. Vixe Maria. Segundo que aqui, a gente ficou verificando... Eu não aguentava mais comer frango, porque eu não ia jogar fora. Eu falei, meu, 59 frangos. Aí, e tava ruim, cara? E justo que ele pegou, tava ruim. Mas tá zoando. Já tava passado. Tudo bem, não é pra gente, vamos fazer outra coisa, tá tudo certo. Mas assim, a gente... A vida ensina a gente a trabalhar. Então, às vezes, não dá certo nisso, a gente passa para outro negócio. Tudo bem, vamos se ajustando, né? E quantos tombos, assim, você já... Porque, assim, Ted, como eu vou dizer, você agora, na maturidade dos seus cabelos brancos, você lida com fracasso de uma forma diferente, como o Ted quando tinha 30 anos. Ah, com certeza, com certeza. Se você for analisar, todo mundo tem medo de fracassar, mas a gente tem que pegar e entender a situação do mercado, entender o público que você quer atingir e dessa maneira você
se cobrir de forma que você tenha possibilidade de fracasso, sim, mas a possibilidade fique a mais reduzida possível. É, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, eu acho que nem você está sabendo. Né? Eu estou montando um e-commerce agora. Que da hora! Então, o que acontece? Eu estou me cercando de pessoas que conhecem e-commerce, conhecem o meu público-alvo, conhecem os produtos, para que eu tenha a menor possibilidade de fracasso possível. Meu, que legal. Então você está partindo para a área de internet agora, Sim, fazer partindo e-commerce. para a área de internet. Que da hora. E uma coisa assim, a gente é muito importante, né? Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui que é real. Quem inventou a Netflix não era o dono de uma locadora. Quem inventou a Airbnb não era dono de um hotel. E quem inventou o Uber também não era um taxista. Todos eles eram clientes. Né? E certa vez, até falando de vídeos e tal, certa vez ofereceram a Netflix para Blockbuster. E a Blockbuster recusou. A Blockbuster não quis comprar a Netflix. E olha o que se tornou a Netflix hoje, o que se tornou a Blockbuster, né? Uhum. E você vê como eu acho que o mercado, sabe, só para ilustrar, mercado é tipo pular corda. Sim. Você tem que saber a hora de entrar, mas você também tem que saber a hora de sair. Hora de sair. Sim. Eu lembro que você estava comentando da Netflix. Me chegou aos ouvidos, quando ainda tinha locadora, do sistema da Netflix. E eu ouvi o sistema e falei, mas isso não tá certo. Não tem condições da pessoa sobreviver. Porque você olhando o sistema deles, era muito falho. Que era assim, eu podia pegar quantos filmes eu quiser por mês e deixar na minha casa. Tudo bem, até aí não tem problema. Só que eu poderia pegar só lançamento se eu quisesse. E imagina, na época, há 20 anos atrás, o filme custava R$100. Uhum. Para você alugar 5 por dia para você conseguir ter o retorno. Então demorava 20 dias para você ter o retorno. Uhum. Então o que acontece? Como é que você vai pagar uma mensalidade de, vamos dizer hoje, R$50, que é a Netflix, E pegar um monte de e coisa. pegar só lançamento? E você poderia deixar na tua casa o tempo mês que for. inteiro. É que o Netflix, gente, no começo era por correio. Exatamente, era por correio. Era por correio. Então era bem complicado, era um sistema bem difícil de se trabalhar. Eu não imaginava aquilo dando lucro. Que ele ia migrar pra montar esse negócio chamado streaming, que hoje a gente fala, né? Sim, mas veja como é interessante. Ele viu que aquele sistema não dava certo, e mas pivotou. ele pivotou, exatamente. Eu achei muito fantástica a ideia dele. Isso é muito interessante, Sim. né, cara? Porque o que acontece a ideia não nasce pronta. Sim. A ideia não nasce pronta. Você não acorda diferente e fala assim, nossa, já sei, vou fazer... Não. É um negócio que você tem que pôr a sua ideia à prova. Sim. Né? Você vai construindo o raciocínio, vai tomando negativas e ele vai ficando cada vez mais robusto. Aí chega uma hora que é só fazer. Sim, exatamente. É isso aí. E na parte de Lan House, cara, como que foi isso? Quanto tempo durou a Lan House? A Lan House durou uns 3 anos. E você fazia aqueles madrugadão? Sim, Corujão. Aquilo Corujão. era horrível. Nossa, Mas- Counter-Strike, Counter-Strike. um monte de criança. LOL, não era LOL, era Dota que chamava. O pessoal jogava muito aquilo. Mas era Nossa. gostoso, era Eu gostoso. jogava Age of Empires. Nossa, é gostoso também. Era da hora. Eu queria esmurrar o computador, aquela porra. Agora, hoje, no meu comércio eletrônico, eu vendo teclado e mouse gamer, né? Pra não falar que eu não saí do ramo. Tá ainda. Não, mas uma coisa que eu vejo muito, eu falo muito isso, né? A nossa profissão é MMA. Uhum. Mixed Martial Arts, né? Não adianta você ser bom só em uma coisa, né? Eu até dei esse exemplo, assim, não adianta... eu não sou, ser muito bom no jiu-jitsu. Se a luta tá de pé, você toma um couro. Não adianta você ser muito bom no Muay Thai, se a luta vai pro chão, você toma um couro. Sim. Você tem que ter todas as propriedades, é assim que funciona. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo na minha profissão. Você possivelmente já conheceu cantores que cantam mais do que eu. Sim, Sim, com certeza. ótimo. E também já conheceu cozinheiros que cozinham mais do que eu.
Ótimo. Ótimo. Agora, você conheceu já cozinheiros que cantam mais do que eu? Ou cantores que cozinham mais do que eu? Aí fica mais recluso. Sim. Certo? Sim. Aí fica mais recluso. Porque essa que é a parada. A experiência que você fez ao longo da sua vida dá a sua identidade. Sim. Existe um negócio que chega uma hora que só você faz. Cara, quem mais teve uma locadora, vendeu frango, teve uma lan house, montou um pub, mestre cervejeiro, né? Sommelier de cerveja. De cerveja, aí, com certeza. sommelier de cerveja e agora tá trabalhando com e-commerce e tá vendendo teclado. Olha só, ele consegue vender teclado pra um bêbado. Sim, com certeza. Não é verdade? Com certeza. E me fala mais aqui. Aí essa lan house, na época que eu lembro que tinha uma rede grande de lan house, chama Monkey, eu acho. Sim, Não era sim. A isso? Monkey, eu tinha a Monkey aqui na Avenida Aclimação, aqui perto. É. Mas na Liberdade, a minha foi eu acredito que foi a maior lan house que teve. Se não foi uma das. E quando você mudou? Porque tem gente que insiste na lan house até hoje. Quando eu mudei, quando eu percebi que o smartphone ia pegar um mercado importante do que eu tinha, né? A parte de... Do acesso, né? Da pessoa que ia sim, lá. da Eu ia internet muito... normalmente, né? Essa Bate-papo parte da UOL. Isso ia acabar. Então eu falei, poxa, peraí, tá no lugar errado. Aí me ofereceram a parte de empório de bebida. Resolvi colocar, só que não deu muito certo, mas tudo bem, pelo menos eu fiquei conhecendo a parte da cerveja artesanal, né? Isso foi em que ano? 2010. 2010, né? Nem nada. Sim. Mas 2010, gente, aconteceu realmente uma febre, né? De cerveja artesanal. Eu lembro dessa época, não, 2009, que eu voltei da Irlanda. E aí as cervejas que eu tinha lá... Tipo, o que aconteceu foi o seguinte, eu passei um ano fora, né? Em 2008 passei fora. Sim. Eu saí do Brasil, o Brasil era de um jeito. Na hora que eu voltei, o Brasil era outra coisa. Tinha um monte de cerveja nova, as cervejas que a gente só ouvia na Irlanda, Guinness, um monte de marcas novas entrando no Brasil. A Ambev virando um monstro, né? Que foi nesse período. Sim, foi nesse período. A Ambev virou um monstro. Eu acho que foi nesse período que teve a aquisição da Budweiser, não foi? Ou não? Foi depois, né? Eu acho que foi um pouco depois. Não, esse daí foi da belga lá, Da Stella. da Stella, Sim. Interbrewer, né? Sim. Um negócio assim. Embev, que virou a Embev. E aí foi, tipo, a Ambev virando um monstro, e aí no cenário cervejeiro mudando bastante, as cervejarias que antes a gente ouvia falar, tipo, eu, pelo menos, ouvia falar, umas cervejarias pequenininhas em Blumenau, que era tal, e de repente transformando, tipo, a Colorado, que era uma marca que a Ambev foi e comprou, né? E que mais? Tinha a cervejaria Devassa no Rio de Janeiro, que também foi incorporada pela Skin Cariol, se não me engano. Sim, na época pela Skin. E diversas pequenas cervejarias que foram incorporadas por grandes, né? A própria Eisenbach. Sim. Né? A Baden-Baden. A Baden-Baden, Sim. Mas, para você ter ideia, eu não sei se você sabe disso, mas em 2013... teve uma pesquisa que tinha em cerca de mais ou menos 300 cervejarias brasileiras artesanais. 300? Em 2014, subiu para 1.200. Em um ano? Caraca! E isso só tem crescido. Uhum. Então o pessoal chega a perguntar para mim, você tem todas as cervejarias, né? Não dá. Claro que não. Você tem todos os estilos? Não dá. Não dá Eu tenho 5 geladeiras de cerveja artesanal e eu não consigo nem ter uma de cada estilo, porque é muita coisa, né? Se você for analisar, eu fiz uma tabelinha periódica de cerveja em 2017, se não me engano, tinham 65 estilos de cerveja, segundo a Associação dos Mestres Cervejeiros Internacional. Eu fui atualizar em 2021, 22, tem 170 estilos. Então não dá nem para eu ter uma de cada rótulo, de cada estilo. Não dá. Se você beber uma por dia, você vai passar 6 meses bebendo. Não dá. E me diga uma coisa, Ted. Essas, assim, na Melts, esse é um negócio. A gente vendia muito cerveja artesanal antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente mudou o nosso business. A gente falou assim, cara, eu acho que vamos focar mais nos drinks
e menos na cerveja artesanal. Sabe, eu entendi uma coisa aqui, que era do meu business, né? O público da Meltz é mulher, cara. O público da Meltz é feminino. Sim. E o grande público da cerveja artesanal é masculino. Sim, é verdade. Sabe? E aí, o que acontecia? Eu ficava lá, meu, mas as cervejas todas vencem. Eu não sei o que. Era legal, eu bebia cerveja, né? Porque cerveja, mas a gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente aqui, você também acontece isso, eu tenho certeza. A gente só come coisa que tá estragando e só bebe coisa que tá estragando, não é verdade? Você vê assim, isso aqui já tá, puta, não dá pra gente vender, então daí que eu levo pra casa, né? Eu com certeza beberia se eu bebesse. Eu não bebo. Você não bebe? Não, você tá tirando. Não. Eu degusto, mas eu não bebo. Pode parecer estranho, mas é verdade. Ô, Ted, não, você tá falando sério. Tô falando sério, eu não bebo. Você não bebe? Não. Então... Pra não dizer que eu não bebo, eu bebo, um shot de hidromel a cada 15 dias, se tanto. Você tá... Ó, e É isso tá mesmo. vendo como a gente não conhece as pessoas? O cara é sommelier, cervejeiro e ele não bebe. É verdade. Hoje em dia, gente, é assim. Ó, isso mas assim, você aprendeu isso assistindo Scarface? Não. Você é não que pode eu usar as coisas que você vende? É que teve uma vez que, na época do Empório, eu fui experimentar. Teve um treinamento de uma cerveja chamada Fly Dog. É uma puta de uma cerveja. Breja, eu lembro dela. Americana. E o cara tinha 7 rótulos para experimentar. Tudo bem, a gente experimentou o 7º. Quando eu cheguei na 4ª, eu já não sabia mais o que era. Chegou na 7ª, eu tinha que ir pra cama porque eu não aguentava, entendeu? Então, foi isso, foi essa situação. Puta, que coisa, Ted. Não, e aí eu larguei mão, falei, não dá. Só que aí no curso de sommelier a gente experimenta 10 cervejas por período, né? Aí você tá perdido. E aí, mas você bebia ou você engolia? Não, ou aí eu falava, não, é muito sacrilégio, né? Vamos beber direitinho. É. Mas a gente saía torto. Eu, pelo menos, não conseguia voltar na mão dirigindo. do palhaço. Sim, com certeza. Não, dirigir nunca, né? Pelo amor de Deus. Mas isso daí é punk, né? É punk. Sim. Então, aí na Meltz eu dei prioridade para trabalhar mais com drinks. E drinks para um paladar mais direcionado para elas. Sim. E aí eu falei assim, não, cerveja artesanal eu vou deixar com o Ted. Deixa com o Ted lá. Eu tenho lá umas, sabe assim, sim. umas Erdinger lá. Tipo, tem umas ipinha, mas nada de outro mundo. Porque, cara... não era, eu percebi que não era a proposta, sabe? Sim. Eu acho que o grande problema, sabe, Ted, que acontece muito gente, pra quem não sabe, o Ted é meu vizinho. E a gente vende praticamente o mesmo produto. A gente vende cerveja, entretenimento e tal, etc. Sim, exatamente. E a gente, então nós somos concorrentes, tá? Nós somos concorrentes. Só que a gente não vê assim de forma alguma, pelo menos assim, eu lembro, eu falei pra ele assim, eu lembro uma vez que a Meltz estava lotadaça, a gente estava, né, fechando a rua lá, com os estudantes e tal, e aí chegou uma mensagem no meu celular, se faltar cerveja, pega a cerveja gelada do Ted. Cara, olha isso, né? Quando que a gente vai ter essa... E toda hora eu falo assim, eu preciso de gelo, preciso sei o quê, e você tem um ou outro pra dar suporte, pra dar apoio. Esses dias mesmo, se não me engano, o segurança foi lá pegar uma garrafa de Jäger. Isso mesmo. Eu achei muito bacana. Falei, tamo junto. Claro, tamo junto. E pra gente, por quê? Esse negócio, principalmente garrafa de Jäger ou garrafa de tequila, ou essas coisas, você sabe como que é. Você tá lá com a desgraçada da garrafa, tem 5, nunca vende. Aí vai uma turma e as turmas só bebe tequila. Aí vai as 5 garrafas de uma vez só, você fala assim, aí... Ferrou, né? Ferrou. Aí, apela pros seus amigos. Não. Liga pro povo. Falei, aí, você pode me ajudar e tal. E é assim que funciona. Mas a gente tá sempre disponível. Mesmo porque, um comentário importante, é que você inspirou a TK. Não Sério? sei se você sabe. Mas quando a gente tava montando o bar, você já estava aberto. Uhum. E aí falamos, não, peraí. Chegou uma época que a gente precisava decidir entre
colocar litrão ou cerveja artesanal. Uhum. Aí eu olhei pra Meltz e falei, vamos seguir ele. Ele sabe que faz. Ai. Pô, fico feliz. Sim, é verdade. Olha só que legal. E hoje o mercado, tipo, e pra você ver como o mercado muda, né? Sim. Porque naquela época, o meu público era masculino. Nossa, que interessante. Eu não Naquela sabia. época, na época que a gente montou, em 2013, meu público era masculino. E todas as coisas que eu fazia, eu tinha a Quinta Blues. A Quinta Blues era metade, o uísque era metade do preço, Nossa, sabe? que bacana, não aí tinha sabia. os caras tocando blues, era o dia que eu mais gostava. Que eu Sim. ficava lá e falava, hoje eu não trabalho, hoje eu tô de folga. Eu sentava lá, tomava meu iscão, tal, trocava ideia com os malucos. E assim, foi um momento muito legal da Meltz, foi um momento muito legal da minha vida. E aí, eu não tinha o karaokê. Eu não tinha o karaokê. O karaokê eu tinha segunda e terça, porque não tinha jogo. Você lembra disso? Segunda e terça tinha o karaokê. Quarta-feira tinha futebol. Quinta tinha futebol. A quinta tinha a Quinta Blues. No começo tinha futebol. Depois eu vi que não dava aderência. E o futebol traz um público que a gente não quer. Bom, não sei. Eu acho um público... não é meu público. Não, tudo bem. Né? Aí, agora, até, né, porque é aquilo, a gente tem que aprender a trabalhar com aquilo. E o pessoal começou a pedir karaokê de sexta-feira. Sexta-feira eu levava banda. Eram umas bandas boas que iam lá, sabe? Sim. Bandas que eu tenho amizade até hoje. E eu vou, às vezes, em bares grandes aqui, no Stones, no Café Piu Piu e tal, e vejo os caras tocando, eu fico super feliz. Ou, às vezes, eu tô ouvindo 89, vejo o som dos caras lá. Nossa, que legal. Puta, isso é maravilhoso, bacana cara. demais. Sabe, você se sente parte da história dos caras. Com Isso certeza. é muito da hora. E eles me respondem e tem um baita de um carinho conosco até hoje. Só que o pessoal começou a pedir karaokê. De sexta e sábado. E de sábado sempre me cava. Sempre me cava. Eu pagava uma banda e tinha que ter uma banda que tinha bastante gente. Sim. Porque se a banda não tiver... sábado A me banda cava. que trazia o público. Trazia o público. E aí eu falava, cara, eu preciso mudar isso. A gente colocou o karaokê. E foi umas experiências, porque eu acho que o meu primo ficou com preguiça de achar banda. Ele falou, não vou pôr karaokê direto. E foi o que deu certo. Que bacana. Olha que coisa. Sim. Sabe, foi meu primo, foi o Lucas que fez isso. Sabe? Lucas da Tesouro? Não, o Lucas trabalhou na Tesouro também, mas o Lucas é o que jogava futebol. Ah, Você lembra? acho que eu sei Ele quem tá é. até na Itália agora, jogando bola. Nossa, que bacana. Lucas, um abração pra você, velho. E aí foi ele que falou, bateu o pé comigo, eu fiquei puto, falei, não sei o quê. Mas aí depois eu dei o braço a torcer. E isso é o negócio, né? Antes de melhorar, piora, né? Sim, com certeza, sempre. Foi quase 3 meses, num sábado, que não entrava uma viva alma. Aí ficava só eu cantando lá. E eu ficava cantando pra chamar gente. Só que as pessoas que estavam iam embora. Né? Era assusta, difícil. né? Às vezes assusta. Difícil. Aí a gente começou a melhorar e achou que o nosso business, na verdade, é celebração. Quando a gente conseguiu entender isso, conseguir captar o que a pessoa vai fazer na Meltz, aí a gente viu que tinha totalmente uma sinergia com a história da Meltz desde o começo. E, às vezes as coisas estão na sua frente e você não vê. Às vezes precisa alguém de fora falar pra você, é complicado. Mas, como na TK quando tem o aniversário, por exemplo, a gente fala, de repente nem é tantas pessoas que vão, a gente fala, bom, hoje é dia de investir, porque de repente a pessoa nunca iria no teu bar se não tivesse esse aniversário. E de repente a pessoa gosta e começa a voltar. Eu tenho muitos clientes que eles começaram assim, eles participaram do aniversário lá, gostaram e agora são clientes fiéis. E isso acontece direto. Então, aniversário, evento assim, é a hora do investimento. Pode não dar muita coisa, mas é a hora do investimento. Eu sempre falo isso. Isso é exato, é a chance que você tem, porque o cara que tá lá não é o seu cliente. Sim, exatamente. Né? A gente usa muito, matéria para vocês. Anota aí, um negócio chamado CAC. Custo de aquisição de clientes. Sim. Né? Sim. O custo de aquisição de cliente. Ou seja, quanto que você investe para conseguir o cliente novo. Sim. E o aniversário, cara, vem isso, putz, de graça. Sim. Né? Basta você imaginar, por exemplo, o que acontece com a
Outback fazia O isso. Outback faz. Ele dava uma sobremesa, se não me engano. Eu, por exemplo, eu dou uma cerveja. Né? Então, pego uma cerveja artesanal que eu sei que o meu aniversariante gosta e dou para ele. Eu falo, bom, essa daqui é tua. E aí o cara fala, pô, então ano que vem eu vou comemorar de novo. Aí traz mais pessoas. Essa é a ideia, entendeu? Aí o pessoal da mesa olha, pô, eu também vou ganhar uma cerveja então quando eu fizer aniversário. Então eles acabam aumentando. Sempre tem um esperto, né? Sim. Então por isso, no caso... Tem cara na Melts que faz aniversário 4 vezes no ano. Por isso que eu peço a identidade, senão... Senão vira coisa. Senão toda semana o cara tá fazendo aniversário, entendeu? Mas tá certo. Pô, legal, Ted, que bacana saber disso. E me fala uma coisa, agora, como que você vê o mercado agora e quais são os planos do TK? Você já falou do e-commerce, que é da sua... Gente, uma coisa que eu nem falei, esse cara é professor. Me fala, você é professor do quê? Eu sou professor na engenharia da Uninove. Professor de engenharia. Só. É muito engraçado isso, porque quando eu falo para os meus alunos que eu tenho um bar e não bebo, eles falam, professor, o senhor não tem alguma coisa estranha aí. Mas é verdade. É verdade. Vai e não bebe, que eu decidi ficar rico. Não, a gente sobrevive. Porque a gente tem, quando... Eu vou falar pra você, eu tenho que segurar a onda, rapaz. Por quê? Senão eu bebo todo dia. Não, e sabe que é o negócio? As pessoas vão lá, muitas vezes elas vão lá pra me ver. Aí o cara, pô, senta aqui, toma uma cerveja comigo. Aí o cara da mesa, senta aqui, toma uma cerveja comigo. Senta aqui, toma uma cerveja. Rapaz, no final da noite... Você sai torto. Eu já tô chamando Jesus de Genésio. Né? Acontece a mesma coisa. Se eu não segura a onda... não dá não. Ainda bem que eu chego tarde, eu chego mais para fechar, porque senão fica complicado. Segunda, terça e quarta eu dou aula à noite, então fica mais fácil para mim. Segunda, terça e quarta. E por que você dá aula? Eu gosto. Imagina o seguinte, quando você dá aula na engenharia, você está mudando a vida da pessoa. E de uma maneira ou de outra para melhor. Eu tenho aluno que já falou que conseguiu estágio por causa da minha disciplina. Você imagina, fala, pô, consegui mudar a vida de alguém. Isso é muito bom, muito gratificante. Esse é o mesmo motivo pelo qual eu faço podcast. Exatamente. É bem legal. Eu vejo assim, eu recebo às vezes mensagens que falam assim, chefe, nossa, eu adorei tal episódio, não sei o quê. Porque assim, eu vejo... Quando você começa um projeto, que nem a gente tá fazendo o podcast faz o quê? Uns 4 meses que eu tô fazendo o podcast. E o resultado é muito moroso, né? A gente acha que as coisas são instantâneas, que você faz, que nem eu fiz esse episódio contigo hoje, e amanhã eu já tô nos top trends do Twitter, né? Óbvio que não, porque nem Twitter eu tenho. Aí, quer dizer, e não é assim, você tem que ter perseverança, você tem que fazer um pouquinho, aí tem episódios que você vai fazer que ficam legais, tem episódios que você faz que não ficam tão legais, agora tem outros que... e você vai construindo uma linha de raciocínio. E uma coisa que eu percebi muito, assim, principalmente quando eu montei o podcast, eu focava muito no YouTube. Eu achava que o que ia dar resultado era o YouTube. E não é, sabe, não é. A gente tem números muito mais expressivos, mas muito, muito mais expressivos em plataforma que eventualmente nem tem o áudio. Nem tem o áudio, não, o vídeo. Sim. Né? Que agora eu descobri que tem, né? Eu falei no outro episódio que eu descobri hoje que tem. E eu tô com muita vergonha porque eu nem me preparei pra isso, mas tá bom. Mas você tá elegante, pô. Que isso, tá não bom. Tem, mas não tem parada. E o legal de ter o podcast é a originalidade. Sim. Né? Da gente, é um papo gravado, cara. É um papo gravado, é um papo que a gente passa esses conhecimentos. Possivelmente um cara que ele vai... Qual o foco do meu podcast? Ajudar pessoas que estão da nossa área. Então, o cara que tá querendo empreender, o cara que, às vezes, pô, lá atrás tem um cara que, de repente ele não tem uma locadora, mas ele tá com um salão de cabeleireiro, ele tá pensando em montar um bar, montar alguma coisa e tal. Sim. E aí ele ouve a sua história e fala assim, putz, olha que legal o caminho do TED. Sim, sim. Sabe? Então, é por aí.
E a gente serve também como micro-influenciadores da vida das pessoas. Sim, sim. Esse é o principal motivo pelo qual eu faço podcast. Eu dedico todas as minhas terças-feiras para fazer esse projeto. E, pô, assim, tá sendo muito prazeroso para mim. Eu sinto como se eu estivesse também dando aula, partilhando e tal. É muito bacana. Eu vou te falar que, assim, particularmente, eu pensei em fazer também um podcast, mas eu falei, caramba, eu não tenho a desenvoltura, né? Claro que tem. Lógico que não. A tua desenvoltura e olha a minha. Imagina, pô. Mas justamente pensando exatamente na parte de empreendedorismo. Eu acho que é bacana, né? Quando você me falou que você tinha, eu falei, bom, então tá bom, deixa ele fazer, tá bom, de repente um dia ele me convida, a gente vai. Aí o dia chegou, Estamos aqui por causa disso. Mas assim, eu sempre achei legal essa ideia do podcast. Agora eu penso em fazer outras coisas. Por exemplo, na parte de e-commerce, eu estou imaginando em fazer vídeos explicativos dos meus produtos, né? Que é algo voltado para o meu setor agora, né? Porque assim, Bart, você sabe, uma hora cansa. Queira ou não, cansa. Maria. E você já tá nessa luta faz um tempo. Bastante tempo, nossa senhora. E a Tânia que toca o pessoal, né? Quando dá horário. Ela que eu vou chamar a Tânia pra a Melts. A gente criou agora um símbolo, né? Que a gente acaba o karaokê, aí o pessoal não quer ir embora. Aí a gente coloca aquela música da Roberta Miranda, sabe? Nossa, não. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa. E aí vai piorando. A gente coloca assim, vá com Deus. E aí depois coloca Timaya, ela partiu. E a gente vai colocando e virou um meme na Melts. O pessoal fica esperando esse momento e eles sabem que acabou. Eles respeitam que ali é o nosso momento de dizer tchau, né? Porque sempre tem aqueles caras que eles acham que a gente não trabalha, né? Que ali não é o nosso trabalho. Então eles querem ficar a madrugada toda. Sim. E a gente tem que ficar à mercê, a gente não tem família. Porque eles acham que porque eles estão se divertindo, a gente também tá, né? A gente tá no mesmo rolê, né? E não é por aí, né? Aí quando você começa a mostrar que tem um outro ponto de vista, claro, com bom humor, mas com educação. Sim, com certeza. E eu acho que a gente tá num período hoje em dia que isso é muito permitido. Sabe, se eu fizesse isso, essa mesma brincadeira, colocar as músicas, cara, pouco tempo atrás, 5 anos atrás, eu ia ser super mal visto. Provável, eu acho que você tá certo. Sabe, e agora, o pessoal já acha isso, olha que legal, tipo, o cara tá me chutando da loja, e mas assim, ele entende que é uma brincadeira, com fundo de verdade, sim. Que né, pra tocar o pessoal que passa do limite, de fato. Sim. Só que ele entende que é na esportiva. Sabe? Eu vejo que a gente... o que acontece... o mundo, de uma forma geral, tá ficando um mundo muito engessado, muito pragmático, muito chato, onde é mais importante quem fala do que o que fala. Sim, sim. Né? Chato é a palavra-chave aí dessa tua frase. O mundo, na verdade, a vida tá ficando chata porque tá cheia de regras, você quase que não pode fazer nada. Exato. Isso prejudicou muito a gente. Ontem eu quase tive meu carro apreendido pela 2ª vez no mesmo dia. Como assim? Pois é, eu saí da Melts, eu falei isso no outro episódio também, olha só. Eu saí da Melts, estava com o carro da minha sogra, passei numa Blitz, o cara falou... Vira o carro pra lá, vira pra lá, vira pra cá, o policial, né? Aí viu, o seu pneu tá careca. Cara, não tava careca. Tipo, tava carecando, sabe? Mas, e eu tinha acabado de pegar o carro. Abriu o carro, viu o step, viu o triângulo, viu não sei o que, uma série de coisas. E aí eu fiquei assim, caraca, tipo, na Rebouças, na Paulista com a Rebouças. Aí ele falou, a gente vai apreender seu carro. Eu falei, rapaz, eu acabei de pegar o carro, mas como assim? Sabe? Eu fiquei super revoltado. Aí eu saí e tal, beleza, tipo, leva, depois eu vou lá e corro atrás e tal. Uma fila de um monte de gente, assim, que estava aprendendo. Aí eu fui, peguei meu outro carro. Chegando na minha casa, uma outra Blitz.
para o carro, encosta. Aí eu falei, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Porque eu perdi o carro da minha sogra, eu fui comer o carro. Aí eu falei, só que me faltava. Aí ele pediu meu documento. O meu documento, sabe-se lá Deus onde tava, porque o outro policial pôs com atuação, que não sei o que. Rapaz do céu, aí eu fiquei nervoso. Eu já falei, olha eu sendo preso aqui. Sabe? Então, assim, porque parece que quando as coisas dão pra dar errado, vem tudo junto. Sim. Vem tudo a cavalo. Sim. E a gente tem que estar preparado. É um negócio que até eu falo muito sobre isso. Pensamento de escotilha. Sabe? Como assim? Pensamento de escotilha. É um negócio que eu uso muito na Melts. Na minha vida. Por que um barco não afunda? Por que um submarino não afunda, né? Então vamos pensar assim. Dá um vazamento. Antigamente dava um vazamento no barco. Aí o barco inteiro estava condenado, já era. Aí eles fizeram o quê? Dividiram o barco em várias escotilhas. E eles fecham aquela escotilha. Ah, entendi. Para Então, caso dar problema... Ele fecha, isola aquela área. Só que o restante do barco continua e consegue chegar até o destino. Consegue chegar no porto mais próximo. Sim. E eu percebi que a gente tem que pensar dessa forma. A coisa que deu errado comigo lá atrás, eu tenho que conseguir fechar a escotilha e não deixar aquilo me influenciar no meu papo que eu vou ter com você hoje. Sim, com certeza. Com certeza. Porque senão eu afundo minha vida inteira por conta de uma experiência ruim que aconteceu na minha vida. Então, quando eu sofro com alguma coisa e tal, e quando a gente toma revés nos nossos dias, isso acontece direto. Quantas vezes, às vezes da sexta-feira, você acha que vai lotar e mica, né? Todo mundo já teve uma sexta ruim, todo mundo já teve um sábado ruim. E para comerciante isso é horrível. Exato, isso é horrível. Aí vem, Napoleão Hill já disse, você quer conhecer uma pessoa, tira o dinheiro dela, né? Sim. Aí já vem aqueles pensamentos, nossa, eu devia ter feito não sei o que, eu devia ter feito não sei o que lá. E aí você vê a casa do vizinho tá lotada e a sua vazia. Sim, a gente não sabe por quê, né? Aí você fala, o que eu fiz de errado? Né? Toda vez que fica meio miado, a gente fica pensando. Aí você começa a pensar essas bobeiras. Então, Sim. Foi um negócio que eu aprendi, que me ajudou muito na minha vida, pensamento de escotilha. Saber isolar que aquele caso ali que aconteceu, tá, beleza, tomou o gol, põe a bola no meio de campo, vamos de novo. Não fica remoendo aquilo e tal, etc. Sim. Basicamente, se você for pensar, é o que eu faço aqui. Em eu tudo. saí de uma locadora, fui para uma lan house e tudo mais. Porque a gente fala, pô, isso aqui acabou, encerrou um ciclo, beleza, vamos lá, vamos partir para a próxima. Vamos tocar o barco, o negócio não pode parar. E o que me chamou muita atenção é que, como pular corda, você soube sair. Porque você não esperou ser o último a apagar a luz. É verdade. Né? Porque tem gente que tá insistindo com o locador até hoje. Nossa, eu conheço uma aqui na aclimação que eu falo, como é que esse cara sobrevive? Como que faz, né? Não dá. Então, quer dizer, a pessoa, ela, lançou a calculadora, aí lançou o iPhone, aí já lançou computador quântico, o desgraçado tá usando o ábaco. Sabe? Então tem que ter essa visão. E se eu puder dar que eu sou de karaokê, se eu puder dedicar uma música pra você, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pessoal, recebi o TED do TK aqui por um papo, maravilhoso, muito legal, meu amigo e meu concorrente. Então, se você tem um cara que é concorrente, cara, chama o cara pra tomar uma cerveja, que você vai ver que vocês juntos vão ser muito mais fortes do que vocês dois separados. O bem só prospera. Se vocês dois se juntarem, as coisas só tendem a crescer com a gente. Né? A gente tem um negócio chato aqui no Brasil, que é o seguinte, a gente sempre odeia a pessoa que tá junto com a gente, sabe assim, às vezes o cara é seu amigo e ele é dentista, você tem problema no dente, você não vai tratar no dentista que é seu amigo, você vai no outro que você nem conhece, não é verdade? É verdade. Aí você precisa do advogado, você não vai no advogado que é seu amigo, não, você vai no outro advogado que você nem conhece. Verdade. Aí você vai sair pra tomar uma cerveja, você não vai no bar do seu amigo, você vai no bar do cara que você nem conhece, sabe? E a vida é assim, né? E a gente tem que parar de ser assim e trazer as coisas, Pra perto. Pra perto, é isso aí, gerar gravidade. Sim. Gerar gravidade. Ted, como eu sempre falo, eu vou te passar um exercício agora. Se o sucesso fosse uma receita, se o sucesso fosse uma cerveja, uma receita de cerveja, qual o seu ingrediente favorito dessa cerveja? Eu acho que você tem que ter muita perseverança, você tem que batalhar, acreditar no teu potencial.
procurar saber, conhecer o teu ramo, né? Se você não souber quem conhecer o teu ramo, você tem que procurar pessoas que conheçam. Isso é importante, porque senão você vai fazer uma série de experiências que você não vai te levar a nada. E você conhecendo o ramo, ou você conhecendo pessoas que conhecem o ramo, já ajuda muito. Né? Como o caso do meu comércio eletrônico, como o caso de todas as coisas que você de todas empreendeu. as coisas que eu fiz, né? Foi essa a intenção. A gente tem que conhecer, tem que acreditar na tua ideia. Eu tenho postado no armário de casa, tem um aviso escrito assim: acredite na sua ideia maluca. Acredite na sua ideia maluca. Sim, se você Ótima não acreditar, frase. não adianta. Acredite na sua ideia maluca. É isso aí, pessoal. Conversei com o Ted aqui. Então, Ted, mano, muito obrigado. Valeu. Foi sensacional. Eu é que agradeço. Obrigadão. Espero poder voltar algum dia. Ah, com certeza, com certeza. Pra você que ficou até agora, meu muito obrigado. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Corote, olha só, tem patrocínio, olha. Corote, a legal. Infractive e o salão da minha amiga, da Jéssica Barcelos. Jéssica, um beijo a todos vocês. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau. Até mais.